Olá, seja bem-vindo a mais um Que Passa, o programa de divulgação científica da UNILA. Você tem ouvido alguma notícia sobre o Haiti na mídia brasileira nos últimos tempos? Você sabia que o país enfrenta uma grave crise que envolve até gangues e a morte de um presidente? Mas por que a mídia brasileira não se interessa por notícias sobre esse país caribenho? Para responder a esta e a outras perguntas, nós convidamos um especialista sobre o assunto. Que passa? Tudo que é notícia ou não, passa por aqui. Olá, começa agora mais um Que Passa, o programa produzido pela Secretaria de Comunicação da UNILA, que discute os temas em destaque na atualidade. Segunda república mais antiga do hemisfério ocidental, atrás apenas dos Estados Unidos, o Haiti foi o primeiro país latino-americano a declarar independência em 1804, após uma revolução que já durava 13 anos. República negra mais antiga do mundo, o Haiti pagou caro por essa ousadia. Não teve sua independência reconhecida pelos demais países até que, em 1825, a França concordou com este reconhecimento. Porém, o Haiti teve que pagar uma indenização de mais de 150 milhões de francos, o equivalente a mais de 100 bilhões de reais ao câmbio de hoje. Começava aí o martírio dos haitianos, que seguiram sendo explorados pelos franceses e posteriormente pelos Estados Unidos, que compraram a dívida, quitada apenas na década de 1940. Esta dívida é um dos motivos pelos quais o país é considerado o mais pobre das Américas. Mas o Haiti não sofreu apenas com as investidas das nações mais ricas. É também atingido por desastres naturais, como o terremoto de 2010, que deixou 250 mil mortos e destruiu 120% do PIB do país. Mais recentemente, o país vem enfrentando uma grave crise política e social após o assassinato do presidente Jovenel Moïse e a renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry. Atualmente, o governo está sob a responsabilidade de um conselho de transição, mas a gente sabe que este é apenas um capítulo de uma questão sistêmica que afeta o país. E para nos fazer compreender melhor todo este quadro, nós convidamos Valdson de Almeida Dias, mestre em estudos latino-americanos aqui pela UNILA. Seja muito bem-vindo, Valdson. Muito obrigado, Nelson. Prazer estar aqui com vocês, com todo o pessoal que está nos assistindo. É um grande prazer conversar com esse tema aí extremamente presente que é o Haiti e a República Haitiana. Nós é que agradecemos sua presença, Valdson. Valdson, o Haiti foi objeto de pesquisa no seu mestrado, né? Sim. E, assim, para a gente começar a nossa conversa, a que você atribui essa instabilidade que o país sempre vem vivendo sucessivamente? Eu atribuo o seguinte, antes de começar, na minha dissertação de mestrado, eu ofereci ao passado a dissertação. E eu digo assim, passado, Atiçan Louverture, o escravo, o negro, o homem mais notável em uma época rica de homens notáveis, o líder dos jacobinos negros que fizeram a revolução que criou a primeira república negra fora do continente africano, Haiti. Por que eu digo isso? Porque nós estamos falando no período de Napoleão Bonaparte, um dos maiores exércitos do mundo para a época, francês, e foi derrotado pelo que se chamava na época por um grupo de negros escravizados. Ou seja, a branquitude liderada por Napoleão foi envergonhada por um grupo de negros. Ninguém dos países considerados euro da República Branca aceitou isso. Ninguém aceitou isso. Ou seja, aquele grupo de negros escravizados não podiam ter feito aquilo. Era dar poder demais e o Haiti então tinha que pagar um preço muito caro por aquilo ali, não só financeiramente, mas eles tinham que responder com as próprias vidas. Porque não foi só a França, na minha opinião, na opinião de todos os países onde a cultura branca impera, aquilo foi uma vergonha para todos eles. Inclusive para o Brasil na época, né? Porque o Brasil, quando viu que aquilo aconteceu, ele reforçou suas fronteiras, reforçou suas senzalas, principalmente, para que não acontecesse no Brasil.
entende? Então, assim, se esses negros ousaram fazer uma revolução e se tornar independentes, isso não pode acontecer em mais nenhum lugar do mundo. Uhum. Outro país, outra república negra, outra independência negra não poderia existir. Jamais eles iam aceitar. Nem que tivesse que se unir todos os exércitos de todos os países brancos para impedir aquilo. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu porque, assim, ó, tem uma parte da história do Haiti que não é contada e que a gente tem que pesquisar muito bem, que chama-se a própria República Bolivariana. Simão Bolívar, quando começou a tentar tornar os países da América independente, a sua primeira batalha contra o general Santander, ele perde. E ele perde e ele fica com meia dúzia de soldados, sem dinheiro, sem nada, e ele tem que fugir para não ser morto. Ou ele foge para o Brasil, que fechou as fronteiras, não deixou ele chegar, ou ele vai para onde? O Haiti. República Africana, livre, e o Toussaint Louverture, o pessoal recebe ele lá com honras de chefe de Estado, treina, dá dinheiro para trazer mais seguidores e só pede algo em troca, uma coisa, que todo o país que Bolívar libertasse do jugo da Espanha, ele abolisse a escravatura. E todos os países que Bolívar libertou, ele nunca aboliu a escravatura. E fez mais ainda. Quando ele tinha a maioria dos países libertos, que ele faz uma reunião de todos os países, ele convida os Estados Unidos da América e não convida o Haiti. E na minha dissertação está lá uma das frases que ele diz: prefiro tratar com os americanos dos Estados Unidos a tratar com esses negros. Ou seja, já era o europeu punindo o Haiti. Punindo o Haiti, já naquela época. Então a coisa vem da Revolução em si. E aí uma das coisas que me ajudou muito a começar a entender o Haiti é a literatura. Porque assim, eu não aprendi sobre o Haiti na escola. Nunca ouvi falar. Não aprendemos, eu nunca ouvi falar do Haiti na escola. Sabe? Não se falava de Haiti, a história da América Latina, não tinha Haiti. E se falasse, falava que é um país mais pobre da América Latina e não um país que fez uma revolução negra no século XIX. Sempre do lado negativo, mais pobre, mais isso, não sei o que tem e tal, e vamos passando. E aí quando tu começa a estudar, tu vê que o país o Haiti não é o país mais pobre da América Latina. Ele é o país mais empobrecido da América Latina. E aí quando tu muda a perspectiva, a maneira de ver a coisa, ele teve que pagar, mesmo depois de ter ganho da França, uma dívida para a França que nunca existiu. Sabe? Por ele ter ganho da França, ele teve que pagar. E aí entra os Estados Unidos como força total nisso, né? Porque obrigou a pagar. E os Estados Unidos depois vai invadir o Haiti 2 vezes, vai liquidar, principalmente com a madeira do Haiti. Por isso que o Haiti hoje é tão suscetível a terremotos, vendavais e tudo mais. Porque muito da floresta haitiana foi dizimada pelos Estados Unidos e isso acabou com o país, como país, entende? E sem falar no que o país ficou devendo. Ele foi empobrecido. E de lá para cá, a gente não pode deixar, eu estou falando como se fosse um estadunidense, a gente não pode deixar esse bicho se criar. Porque se ele se criar, ele vai ser forte demais. Entende? Com os ideais que tinha Toussaint Louverture e todos os que cercavam ele na época, Dessalines e todo mundo, o Haiti se propunha a ser um país fantástico. Entende? Uma república negra fantástica. E nunca aconteceu. E aí a gente vai pegar O Reino deste Mundo, o livro, em que tu olha ali a perspectiva que tem de ser um país realmente que se aprenda, que se conheça, que se viva. E infelizmente não acontece. Valdes, na pesquisa que eu fiz para poder elaborar esse programa, nessa entrevista, eu acabei deparando com Jack Johnston, que é um economista, escritor, ele é estadunidense e tal, e ele diz que o Haiti teria sido forçado, né, a ser um estado dependente de ajuda. Fizeram com que ele fosse uma nação que sempre necessita de ajuda, né? E que a política externa de países como os Estados Unidos, ele cita isso nominalmente, e o envolvimento até mesmo da ONU, influenciaram a situação política e social do país ao longo de todos esses anos, né? Qual a sua opinião sobre isso? Você concorda em parte, discorda? Eu concordo plenamente e vou te dizer por que eu concordo. Ano passado eu tive 2 vezes em Cuba, e eu vou usar Cuba como exemplo. Tá? Cuba foi um país que ousou fazer uma revolução contra todos os princípios estadunidenses. Ponto. Né?
Eu tive em Cuba em janeiro, fevereiro de 2024, fiquei 28 dias. Uhum. E voltei a Cuba agora em novembro de 2024. Uhum. Quando eu cheguei em fevereiro, eu vi um país extremamente empobrecido. Quando eu voltei em novembro, ele estava triplicamente empobrecido. Um país que tu andava pelas ruas de Havana, principalmente, não tem energia elétrica. 1, 2, 3, 4, 5 dias. Além dele ter sido empobrecido por todo o embargo criado pelos Estados Unidos, né? Não chega petróleo para as refinarias que eles têm lá para poder ter os geradores, ter energia elétrica e tudo mais. Eu estou usando Cuba como exemplo hoje, que tu pode ver pela televisão o embargo estadunidense contra Cuba. Agora tu imagina o embargo a partir de França comandando a Europa e a partir dos Estados Unidos comandando a América contra o Haiti. O que poderia chegar no Haiti? A não ser os Estados Unidos entrar e retirar o que queria de dentro do Haiti. Ele foi empobrecido totalmente. Foi tirado tudo que podia do Haiti, inclusive material humano, que era material humano para trabalhar no que eles precisavam. Sim. E depois mandavam de volta. Então, esse economista tem 100% de razão quando ele afirma isso. Tu empobrece um país, deixa ele à míngua, e depois tu cria, sei lá, alguma coisa para eles continuar sobrevivendo, para te continuar tirando alguma coisa de lá. E aí tu cria raiva, tu cria desespero, tu cria tudo mais, e pessoas com fome ficam raivosas, claro, né? Elas lutam por alguma coisa. Claro. Então, consequentemente, se a dívida que o Haiti pagou essa dívida. Sim. E pagou não só financeiramente com dinheiro, mas pagou com sangue e com vidas humanas, muitas vidas humanas. Quando tu faz isso com um país, com um povo, não tem mais o que tu queira que ele relembre Dessalines, que ele relembre de Saint Louverture, porque ele já está num outro patamar, ele está num patamar de fome, de raiva, de até mesmo ódio, de extremismo, às vezes até para poder sobreviver. Entende? Então isso é muito... essa coisa do cerco, do embargo a um país uma coisa muito nociva, é um crime contra a humanidade. Dentro dessa estratégia, principalmente estadunidense, a ONU foi utilizada, né? E em 2017 foi encerrada a MINUSTAH, que era uma missão que era chefiada inclusive pelo Brasil, né? E eu me lembro que, à época, o Brasil falou que tinha sido cumprido, né, os objetivos da MINUSTAH. Mas o que a gente vê e ouve falar é que foi justamente ao contrário, né? Deixou uma geração de pessoas, de mulheres que foram estupradas, filhos que foram gerados e não foram reconhecidos, né? Como é que você avalia não só a MINUSTAH, mas como toda essa ingerência mesmo da ONU e de outros organismos internacionais dentro do Haiti? Conforme a gente conversava um pouco antes de vir ao ar, eu gostava muito do secretário das Nações Unidas, o Kofi Annan, né? Não só por ele ser negro, mas pela maneira como ele falava e se posicionava. Pouco antes dele morrer, ele fez uma biografia dele, escreveu. E ele reconhece que a ONU teve erros extremamente grandes. E aí ele coloca Haiti, Palestina, que ainda está acontecendo, e Ruanda. Mas no Haiti especificamente, quando eles resolvem entrar com a MINUSTAH no Haiti, o primeiro grupo que chega lá tailandês, se não me falha a memória, e eles chegam com cólera. E eles infestam quase metade da população, cerca de 200 mil pessoas da população haitiana com cólera. Dessas 200 mil, cerca de 10 mil morreram. Então eles já chegam fazendo estrago. Quem vai para ajudar já chega estragando. Ponto. Né? E aí depois começa a vir as outras nações. Retiram aquela e começa a vir as outras nações. E o índice de estupros, o índice de, como é que eles chamam, de troca de sexo por comida, porque as pessoas, muitas passando fome, se vendiam, né, sim. por comida. E uma geração de filhos sem pais no Haiti é gigantesca. Na época que eu estava fazendo a pesquisa para o mestrado, que eu fui à República Dominicana e tentei entrar no Haiti, já tinha um alto número, e o Kofi Annan chega a falar isso, que a ONU nunca puniu os seus exércitos, os capacetes azuis, pelos crimes que eles cometeram com as mulheres dentro do Haiti. E tem uma pesquisa do jornal espanhol El País, de 2019,
que eles colocam inúmeros do que aconteceu, inclusive com meninos, não só com estupros de meninas, de mulheres, de moças, mas de meninos também, por parte dos capacetes azuis. E isso serviu, essa reportagem do país caiu como uma bomba nas próprias Nações Unidas para eles tentar reverter isso. Muitos dos capacetes azuis foram retirados de lá, mas nunca ninguém foi punido. Retornaram aos seus países, deixando aquelas meninas grávidas sem nada, e retornaram aos seus países sem nunca ter uma indenização para o Haiti. Ou simplesmente provocaram acirramento de uma crise. Sim. E aumentaram muito, muito, muito mesmo isso. Isso é um fato, assim. E claro, aí depois o que contribui para abalar mais é o clima, né? Aí vem os furacões, o terremoto de 2010, que destruiu uma grande parte do Haiti, matou muita gente, e isso agravou cada vez mais a crise haitiana. A tal ponto de ter muita gente tentando sair do Haiti, e foi a época que eles começaram a vir para o Brasil. E o Brasil, na minha concepção de pesquisador, cometeu 2 crimes gravíssimos. O primeiro foi ter mandado os capacetes azuis brasileiros para lá. Sim. Nesse tempo eu tive um debate com uma pessoa que ele disse para mim, uma das piores coisas que pode ter é esses médicos venezuelanos vir para cá. E quem recebe é o governo venezuelano e depois repassa só a metade para eles. E eu digo, engraçado, né? Os soldados brasileiros da MINUSTAH foram pela ONU. A ONU pagava o governo brasileiro e o governo brasileiro repassava menos da metade para os soldados. Isso pode. Mas eu não sabia disso. Eu digo, isso pode. Entende? E muitos filhos de brasileiros têm lá, tem uma pesquisa muito grande sobre isso, dos soldados que fizeram tudo. Eu cheguei, metido que eu sou, muito ousado que eu sou para algumas coisas, né? Teve um jogo da seleção brasileira, não sei se tu vai te lembrar, que jogo da seleção brasileira para a Rede Globo é tudo, né? Para o mundo, né? Que eles conseguiram parar o jogo no intervalo para botar uma reportagem do Luciano Huck junto com soldados brasileiros no Haiti. Que ele dizia que a humanidade não deu certo. A humanidade deu certo, que não deu certo é o que estavam fazendo com o Haiti. Ele lá com o capacete azul da ONU, junto com os caras na Cité Solé, uma das principais favelas do mundo, digamos assim, e dizendo que aquilo ali não podia, aquela coisa toda, e exaltando os soldados brasileiros que estavam lá. A propaganda. Quer dizer, tentando elevar. Então, tu vê que é todo um cerco para que a gente acredite midiaticamente que o Haiti é um país pobre, que só tem negros que se matam entre si. Sim. Se matam entre si. Que não sabem se governar. Que não sabem se governar, entende? E aí, quando eu boto aqui que o Napoleão, ele perde para o Toussaint Louverture. Mas ele considera o Toussaint Louverture um dos negros e dos seres humanos mais importantes, até melhor do que ele. Ele admite isso. E ele faz tudo, e ele consegue destruir o Toussaint depois com uma proposta de paz e tudo, e termina aprisionando ele, matando, mas ele diz, o cara é o cara. Sim. O cara era bom e as ideias deles também. A gente não pode deixar isso crescer. A gente não pode deixar isso acontecer para o mundo. Isso Temos é que muito apagar. ruim. Temos que apagar. E apagar. Walter, nós separamos um resumo da história do Haiti, aí vamos assistir juntos para que a gente possa comentar depois? Perfeito, tranquilo. 1492, Cristóvão Colombo chega à ilha chamando-a de Hispaniola. Começa a exploração e escravização dos povos taínos, originários da ilha, que são quase exterminados. 1697, é assinado o Tratado de Ryswick, em que a Espanha cede oeste da ilha à França. Surge a colônia de Saint-Domingue, uma das mais ricas da América, baseada no trabalho de escravizados africanos, que sofriam vários abusos e torturas por parte dos europeus. 1791, começa a Revolução dos Escravizados, liderada por Toussaint Louverture e influenciada por ideais iluministas. Em 1794, a escravidão é abolida e a França tenta retomar o controle. 1802, Louverture captura toda a ilha, mas é preso e enviado à França. Jean-Jacques Dessalines lidera a luta final. 1804, Dessalines declara a independência do Haiti. O Haiti se torna a primeira república negra e independente do mundo. 1825, a França exige indenização para reconhecer a independência,
prejudicando a economia haitiana. Entre 1915 e 1934, os Estados Unidos ocupam o país, sob o pretexto de estabilizá-lo. Em 1957, inicia-se a ditadura de François Duvalier, o Papa Doc, que segue até 1971. Em 71, seu filho, Jean-Claude Duvalier, o Baby Doc, o sucede. Ambos os governos são marcados pela corrupção. 1986, queda de Baby Doc. 2004, Jean-Bertrand Aristide, presidente no poder, é deposto com o apoio dos Estados Unidos. Inicia-se a MINUSTAH, promovida pela ONU, que dura até 2017. Crises seguem ocorrendo. Em 2010, um terremoto devasta o país, causando 250 mil mortos. Em 2021, Jovenel Moise é assassinado, o que agrava a instabilidade. O Haiti começa a enfrentar crises políticas, econômicas e humanitárias, violência de gangues e instabilidade governamental. Fausto, nesse cenário que a gente viu, nessa retrospecto histórico do Haiti, né, o que você teria a comentar a respeito disso? Esse cenário todo, ele é, na minha concepção, um grande genocídio que acontece com o povo haitiano. E eu quero trazer um dado muito importante aqui, que é quando o governo brasileiro cede para o Haiti, logo após o terremoto, visto humanitário. Ou seja, o Haiti está horrível, as pessoas estão morrendo, estão passando fome, venham para o Brasil. Um visto humanitário. Eu fui pesquisar o que é um visto humanitário. Um visto humanitário pressupõe que eu vou te dar casa, comida e roupa lavada. Ok? Eu vou te ajudar. Os haitianos começaram a vir para o Brasil em grandes levas, né? E muitos não chegaram ao Brasil devido à rota que eles estavam fazendo por causa dos coiotes, que roubavam pouco que eles tinham e matavam no meio da selva, porque eles tinham que ir ao Equador, do Equador atravessar Peru, por Peru chegar até Brasileia, no Acre. O que acontece com isso? Eles chegam no Brasil, eles não têm casa, não têm comida, não têm roupa lavada. Algumas instituições de caridade em São Paulo recebiam o pessoal que vinha de ônibus do Acre e espalhavam pelo país. Muitos ficaram aqui, alguns conseguiram algum trabalho, um modo de sobreviver. O próprio programa de educação, que a UNILA aqui foi pioneira. Me lembro quando eles chegaram aqui, trazidos pelo Frei Davi, aqui na UNILA em 2014. Era uma tarde chuvosa, chegou um grupo de haitianos para estudar na UNILA. Ok, visto humanitário, mas não receberam nada. Com o passar do tempo, essa gente não tinha como se alimentar, não tinha trabalho, não tinha nada. O que eles pensam? Eles querem um local que eles possam estabilizar. O local na época era o Chile. Então eles começam a fazer o caminho inverso, sair do Brasil e ir para o Chile. O Chile começa a cercar e não deixar muitos entrar. Alguns ficaram, os outros disseram assim, bom, o detalhe é o seguinte, a gente tem que chegar nos Estados Unidos, como todo imigrante acha que chegar nos Estados Unidos está salvo. Eles caminham para os Estados Unidos. Claro que ao tentar cruzar o muro, eles são detidos e são presos. Em 2019, início de 2020, eu estive nos Estados Unidos pesquisando, todos os haitianos que passaram pelo Brasil, que tentaram entrar nos Estados Unidos, 99,9% era preso. As cadeias americanas estavam cheias. Só que tinha um detalhe, não podiam deportar eles. Sabe por quê? Porque eles tinham visto humanitário do Brasil. Eles tinham que ser deportados para o Brasil. O Brasil entrou na era do Bolsonaro e o governo Bolsonaro não aceitou que eles retornassem. Eles permaneceram presos. Eles permaneceram presos. Ou seja, mais uma vez, a ingerência de países. Entende? No Haiti. Primeiro eu te dou um visto e é uma crítica ao governo brasileiro também da época que não deu condições deles se manterem aqui. E quando eles chegam nos Estados Unidos, eu me lembro que eu tive fazendo uma pesquisa em Miami, tem um pequeno Haiti. Maior comunidade haitiana dentro dos Estados Unidos. É um bairro fantástico, eles têm assim, uma estrutura gigantesca no bairro, uma estrutura mesmo. A escritora Edith Danticati, que é a escritora haitiana que mais faz sucesso no mundo, sabe, com os livros dela, ela vive em Miami e ela está sempre nesse bairro lá, eles têm um centro de apresentações fantástico. Eles me mostraram os números altíssimos de haitianos presos com visto humanitário, que eles estavam tentando ver se... E acredito que muitos foram
Depois que mudou o governo brasileiro, retornaram ao Brasil, mas tentaram não voltar para o Haiti. Sim. Entende? Sim. E aí fica aquela, como é que eu vou dizer assim, aquela profusão de gente tentando ir embora. E agora está cada vez mais difícil, porque o Haiti hoje, sem um governo que seja reconhecido pelos outros países, ele está praticamente apátrida, né? Porque ninguém reconhece o Haiti hoje. E o engraçado, você fala hoje de Cuba, de Venezuela, disso, daquilo, da faixa de Gaza, que é um outro genocídio, mas você não fala do Haiti. As grandes mídias não falam do Haiti, tu já notou isso? De vez em quando dá uma notícia lá que a companhia aérea tal não está mais fazendo voo para o Haiti. Pegando esse gancho, eu vou convidar você para assistir um clipe que nós fizemos com notícias sobre o Haiti. Pelo que a gente acabou de assistir, né, esse compilado aí de notícias, né, é muito comum aqui no Brasil nós temos notícias do Haiti, mas principalmente por veículos internacionais que têm ou uma sucursal ou uma página voltada ao brasileiro, ao público brasileiro. Sim. E é aquilo que você estava falando antes de nós mostrarmos. A imprensa brasileira não fala do Haiti. Quando fala, são só notícias negativas e muito por cima. A que você atribui essa ausência do Haiti no nosso noticiário? Eu atribuo a uma coisa chamada apagamento, esquecimento. Apaga o Haiti do mapa, não se fala no Haiti porque não tem nada lá que preste. Mesmo sabendo que tem uma população que vive, que necessita, que precisa de ajuda, mas não interessa para a grande mídia. A grande mídia é muito seletiva. O que está dando ibope eles colocam. Uma república negra não interessa para eles, a não ser que ela tenha descoberto muito ouro, muito petróleo, ou qualquer outra coisa assim. Do contrário, não interessa. Ou a não ser também que ela seja para demonstrar o caos, ou o cara não está indo para frente, que ela está com guerra interna. E quando tu vê notícia na mídia brasileira sobre Haiti, é porque a gangue tal atacou a gangue tal, tem tantos mortos, alguma coisa assim. Algo semelhante que fazem para a África, o continente africano. A mesma coisa. Tu não fala... É muito difícil tu falar alguma coisa boa do continente africano. Tu fala do lado negativo do continente africano. Tu consegue ver mais notícias sobre o Haiti na Espanha. A Espanha tem, como é que eu vou dizer assim, mídias extremamente que pesquisam, principalmente os países da América Latina, como Cuba, como Haiti, países que estão em dificuldade, e trazem notícias para o continente europeu ali através da Espanha. Eu leio muito, principalmente El País e alguns outros jornais espanhóis que te dão uma métrica do que está acontecendo no Haiti. Estranho, porque eu sinto isso também em relação ao continente africano, em relação a Portugal. Se eu quero saber alguma coisa do continente africano, eu leio jornais portugueses. Que aí tu tem aquela conexão ali, e aí tu consegue saber da África. Porque se tu pegar a mídia americana, no sentido de Estados Unidos, vários países da América Latina, inclusive o nosso Brasil, não há interesse. Não há interesse nenhum de tu mandar um correspondente lá ou de fazer uma grande matéria. Por exemplo, recentemente a Rede Globo fez uma matéria agora dos migrantes que tentam entrar nos Estados Unidos que passam por São Paulo. São Paulo é o foco, passam por São Paulo. Mas vem cá, estão passando por São Paulo há muito tempo. Estão passando aqui pela nossa fronteira e tentando entrar. Eu fiz uma viagem com a minha esposa, a gente saiu de Foz do Iguaçu e fomos até Quito, por terra, por toda a América Latina. Foi aí que eu comecei a pesquisar o Haiti, porque eu encontrei um grupo de haitianos na rodoviária de Cusco e tudo começou por lá. Mas ninguém está interessado nisso, em saber o que está acontecendo. A não ser que tu comece uma guerra, que o presidente tal leve um tiro ou alguma coisa assim, porque do contrário eles não têm interesse. E o Haiti hoje é um país desinteressante para a humanidade, porque a ONU não está preocupada mais com o Haiti. Há muito tempo deixou de se preocupar. A ONU deixou de se preocupar com faixa de Gaza, né? Que é uma coisa extremamente séria. Eu fiz uma crônica recentemente que eu publiquei no H2Foz, que eu digo que a ONU tinha que deixar de existir, ela não serve para nada.
Ela é um apêndice dos Estados Unidos aí que manda, faz o que quer. E não serve para nada. A hora que ela tinha que intervir nos grandes crimes da humanidade, ela não conseguiu fazer isso. Então, e assim, eu tenho muitos haitianos amigos e eu temo para que o Haiti se torne terra de ninguém, do jeito que vai. Do jeito que vai. Porque assim, eu estava conversando com alguns professores em Cuba e eles têm a ideia de que teria que fazer um grande pool de países da América Latina e entrar no Haiti. Países latino-americanos, entende? Até formar uma democracia que botasse um presidente e se retirar. Porque os Estados Unidos vai entrar lá, ele vai entrar para... Ele já largou as gangues lá, porque ele alimentou essas gangues todas, entende? E já deve estar ganhando muito com isso, porque eu duvido que não. O pouco de dinheiro que tinha no Haiti. E interessa, porque nós não podemos esquecer que o Haiti está estrategicamente ali junto com a República Dominicana. Estamos falando de Caribe. Se um louco, retardado, quer fazer um resort na faixa de Gaza, Caribe então nem se fala. Caribe nem se fala, tá entendendo? E aí ele é só negro, ninguém vai dar bola mesmo, entende? Então é bem isso, e é muito triste. Infelizmente é muito triste. Me chamou a atenção na compilação que nós fizemos, a matéria que tem o título Governo Provisório do Haiti chega a 8 meses pior do que começou, né? E aí abriu aspas e um historiador, um jornalista, na verdade, haitiano, Jean Valté Bien-Aimé, eu acho que é essa a pronúncia, ele diz que trata-se isso, essa comissão que foi criada é mais uma ingerência dos Estados Unidos, né? Via agora a Organização dos Estados Americanos, que teriam criado as gangues, como você acabou de falar, né? Essa mesma ingerência continua sendo criticada por outros estudiosos. Mas assim, na sua opinião, você já falou um pouquinho sobre isso, só queria que se aprofundasse mais. O que falta? Falta também a participação, deixarem os próprios haitianos tratarem dos seus problemas, como você disse, de repente com a participação dos latino-americanos e tal. Falta a presença dos haitianos. Falta a presença dos haitianos, mas primeiro tu tem que afastar as ervas daninhas, que elas estão lá. Isso é um fato, entende? Mas tu não vai afastar as ervas daninhas se tu não pegar um governo legitimamente eleito e dar poder para ele. E quando se fala em poder, às vezes até armas, porque ele vai precisar para conter tudo que está acontecendo lá. E aí deixar o povo haitiano ele se gerir. Tem uma escritora haitiana chamada Yannick Larres, que ela é sensacional. Ela narra todo o terremoto como se ela tivesse o terremoto acontecendo naquele exato momento. Ela está narrando tudo que está acontecendo. Enquanto o terremoto acontecia, ela escrevia. E o livro é fantástico. Esse livro é um livro de domínio público na Biblioteca Brasileira. É só entrar lá, sabe? Chama-se Falhas, que é as falhas tectônicas, né? Ela conta toda a história. E ela diz que o povo haitiano, ele sempre foi capaz de ter uma resiliência gigantesca. Ele renasce da cinza, mas ele precisa deixar. E ela fala isso no livro, que o povo haitiano, ele sabe se gerir, ele sabe renascer que nem fênix das cinzas, se você deixar que isso aconteça. Se você impedir, e hoje o que está acontecendo é impedir que o Haiti se transforme no país. Agora tu imagina uma república negra no Caribe, forte. Como é que não vai ser? Nós temos ali a República Dominicana e a gente não pode esquecer que a República Dominicana está na mesma ilha que Haiti. E a gente não pode esquecer que a República Dominicana foi armada pelos Estados Unidos para fazer guerra contra o Haiti. Teve um dos maiores massacres de haitianos feita pela República Dominicana. E o detalhe é muito interessante que hoje tem um tipo de um racismo velado do dominicano contra o haitiano. Muitos haitianos passaram a fronteira e eles para trabalhar na República Dominicana. Depois que houve o massacre, muitos voltaram. Mas como muitos nasceram na República Dominicana, eles não são reconhecidos. Entende? Só que eles nasceram na República Dominicana, mas eles também não eram reconhecidos no Haiti. Então tem uma faixa de terra dentro do Haiti já, que eu tive a oportunidade de ver, que eles são apátridas. Eles estão ali, tipo, acampados, a ONU chegou a botar barracas e todos, eles não são haitianos, não têm a nacionalidade e não são dominicanos. Então, quando eu me hospedei na República Dominicana, tu conhecia, pelo fenotipo, quem era o haitiano. Então, às vezes tinha uma camareira, alguém assim, eu perguntava, é muito difícil chegar no Haiti, alguma coisa assim. Não sei, senhor, não sou haitiano.
E disfarçava. Aí depois, quando ele dizia que eu era professor, que eu era pesquisador sobre o Haiti, senhor, vá até a tal CAD, tem uma livraria assim, hable com o senhor tal, que ele vai lhe falar de Haiti, de livros e tal. Aí eles iam se soltando, porque eles sabiam que tu não era do governo haitiano, nem tu era do dominicano. Que eles podiam te contar alguma coisa a mais, e aí tu vai conhecendo as pessoas que vão te dando livros, que vão te indicando pessoas para te conversar e para te conhecer a história, que isso é fantástico. Mas eles ficam na deles, eles não se assumem, né? E muitos são indocumentados, não tem documentos. Estão ali trabalhando naqueles resorts, naquelas pensões, aquelas coisas que tem por ali. E é muito bacana quando tu vai aos poucos, aí daqui a pouquinho vem um outro e diz assim, senhor, fulana falou que o senhor é brasileiro, é professor, eu tenho um livro assim, que tem um maestro em tal lugar, aqui na República Dominicana, em Santo Domingo, procure ele, que ele vai lhe orientar. E as coisas vão se encaixando. Então, tu vê, o povo existe. Ele resiste também. E ele, na hora que tu tiver um governo de coalizão, que dê tudo certo, as pessoas começam a retornar. E aí, quando tu começa a ler a literatura haitiana, mesmo os haitianos da diáspora, eles amam o país e querem voltar para o país. E isso é algo fantástico. Tu começa a ler Dany da Ferré, que é o haitiano que está hoje na Academia Francesa de Letras. Ele começa a falar sobre o Haiti, tu termina o livro, tu quer começar de novo, porque é fantástico, sabe? E muitos outros, a própria Yannick Larres, que eu falei, a literatura haitiana hoje, no Brasil, infelizmente, tem 1 ou 2 livros só em português. Tu começa a ler, tu começa a conhecer a história do Haiti através da literatura, o que não nos ensinaram na escola. E nas universidades, que agora está começando a se falar. Recentemente, uma editora aí de Porto Alegre, que é um grupo de leitura, o ATAG, lançou um livro da Nandicat, chama-se Clara, que é um livro fantástico, que conta a história dos haitianos também tentando sair, chegar aos Estados Unidos. E ela, como uma migrante, ela conta muito bem esse Haiti que todo migrante leva no coração. Ele quer voltar para casa, porque o Haiti é mágico. Ao mesmo tempo que ele sofre tudo isso, a magia, o sincretismo que tem no povo haitiano, quando tu começa a ler, tu começa a conviver, é fantástico. Eles têm histórias que tu fica encantado. Inclusive, eu fiz pesquisa com alguns aqui em Foz do Iguaçu, através do sincretismo. Eu perguntava tal coisa, se te acontecesse tal coisa agora, o que tu faria? Por exemplo, se tu ficasse doente agora, ia procurar UPA, tal, alguma coisa assim, e eu disse assim, não, a primeira coisa que eu faria é pegar um copo com água e oferecer para a primeira pessoa que estivesse passando na rua. E a pessoa pensava, vai ficar, por que isso? Mas é parte do sincretismo deles, que é uma conversa entre Deus e a morte, e escolhe o Haiti como o principal país para testar quem é o mais importante, se Deus ou a morte. Entendi. E aí Deus pede um copo d'água para uma senhora na Cité Solé, a favela mais famosa do mundo, e ela diz que não vai dar, porque ela não tem. Ela tem só uma botija d'água ali para a família. E quando ele se revela a Deus, ela diz, muito menos para ti que eu vou dar. Eu não dou. Né? E aí a morte se apresenta e diz para ela, e para mim? Eu sou a morte, mas para ti levo. E aí Deus fica indignado, por quê? E aí a mulher diz, porque você esculhamba com tudo. Você queria gente muito rica, com muito dinheiro, e gente tão pobre aqui que não tem um copo d'água para dar para ninguém. Ela não, quando ela vinha, ela leva todo mundo igual. Todo mundo igual. E aí a morte vira para ela e diz assim, obrigado pela água, sempre que tiver alguém doente na sua casa, ofereça um copo d'água. Pode ser eu que estou passando e dessa casa não leva ninguém. Então eles têm esse sincretismo, que é o sincretismo africano. Vem lá do banto africano, que veio com a escravidão, e aí tu começa a estudar os primeiros escravos que chegaram ali, a resiliência deles e as crenças todas, né? Isso mantém o povo unido mesmo na diáspora. Tu vai encontrar isso na fronteira com o Haiti, tu vai encontrar isso no pequeno Haiti, em Miami, tu vai encontrar isso aqui, com os haitianos que estão aqui na UNILA. Onde tem um haitiano, tu encontra isso. Quer dizer, estão linkados ao útero, que é o próprio país. Se deixar o país trabalhar e viver, ele vai para frente. Ele vai para frente. Mas ainda tem interesses escuros que não deixam. Valdson, muito obrigado pela sua participação. Eu ficaria muito mais tempo aqui, mas infelizmente nosso tempo Eu que agradeço, esse assunto me encanta muito, o Haiti me encanta muito, a história do Haiti me encanta muito, conhecer o Haiti me encanta muito e, como diz o Dany da Ferré, é um país sem chapéu. Que eles dizem que
todo mundo que morre não leva o chapéu. leva o chapéu. Então tem o país com chapéu e o país sem chapéu. Tá. Conhecer os dois lados do Haiti é muito bonito e vale a pena conhecer. Eu acho que cada vez mais as universidades brasileiras são responsáveis por ensinar sobre o Haiti. E daqui a pouquinho começar a trazer escritores haitianos para fazer esse intercâmbio. Eu acho que isso é muito importante também. Ok. Muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos, até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, não se esqueça de curtir e até o próximo Que Passa.